A gente anunciou aqui nos destaques do Morning Show dessa quinta-feira. Estreia hoje nos cinemas o documentário Chega de Fio-Fio, que integra uma campanha homônima criada em 2014 pela organização Think Olga. As cidades foram feitas para as mulheres? Essa é a pergunta em que se baseia o longa-metragem, né, Paulinha? É isso. E tem entrevista com 3 mulheres de cidades bastante diferentes, né? Então a gente tem uma personagem que é uma mulher trans que mora no Distrito Federal, a gente tem uma menina que mora em São Paulo e que anda de bicicleta pela cidade, que é professora de história, a gente tem também uma outra personagem que mora na periferia em Salvador. Então, um pouco através do ponto de vista dessas mulheres, a gente vai entender que não, né, Edgar? Eu sou mulher e sei bem que as cidades não foram feitas para as mulheres, e vamos entender também um pouco da dinâmica, já pelo título aí, Chega de Fio-Fio. Vocês imaginam qual vai ser a discussão. Vamos ouvir um pouco aí do trailer deste documentário que chega aos cinemas hoje. A gente acha que um homem mexeu com a gente ou que ele foi agressivo com a gente porque a gente tava com short curto ou porque a gente tava com decote mais saliente. O corpo da mulher negra vem sendo ultrassexualizado e objetificado desde o período colonial. E a sociedade nos ensina que a gente não tem que ver isso como um problema, que é legal, né? A gente sair na rua e eu de repente ser assediada. Para as pessoas pode parecer que nada está acontecendo, mas a gente sente, né? Esses olhares que te constrangem e que constrangem só você, assim, o seu íntimo, né? O documentário também usa como forma de mostrar, né, o que acontece com as mulheres, essa história do óculos com câmera escondida, né? Então uma mulher veste esse óculos, anda pelas ruas e aí você consegue perceber quais são os tipos de olhar que ela recebe dos homens, né, Edgar? Então, esse documentário também, como você viu, teve a Djalmira aí falando, tem outras pessoas também especializadas na área comentando, e tem uma roda também com homens que, quando enxergam a narrativa das mulheres, se colocam aí em relação ao que a gente analisa de ser assédio ou paquera, né? Até que ponto o fio-fio é legal, eu já acho que não é, né? E o quanto a mulher se limita ao transitar dentro da cidade, né? Quem nunca fugiu de uma rua escura, quem nunca evitou um caminho que sabe que é perigoso, quem já se sentiu perseguida. O Think Olga tem diversas pesquisas a respeito e uma delas identificou que 98% de 3 mil mulheres entrevistadas foram assediadas de alguma forma, né? Então tem desde pessoas que tocam o corpo sem você querer, até o próprio fio-fio, palavras terríveis, enfim, e como que isso vai guiando também o comportamento da mulher, vai cerceando o direito da mulher de circular livremente nos espaços públicos. É um assunto polêmico, principalmente essa história, né, Edgar, do fio-fio, né, da paquera em espaço público. Eu sei que aqui a gente tem várias opiniões diferentes a respeito disso. A gente pode ver dos âmbitos pessoal, né, de cada um, que é baseado, claro, sempre na educação, né, na maneira como se lida com essas coisas, e no coletivo, que pode ser muito atrelado a uma sociedade machista, opressora que a gente vive, em que as pessoas não medem, em que aquela questão da arte, de você demonstrar, né, interesse, demonstrar, enfim, o que você pensa e o que você acha sobre a beleza alheia, né, perdeu um pouco o sentido, né? Essa é uma coisa que vai muito com relação à violência, né? Com que esse tipo de demonstração é feito, e principalmente no tema abordado pelo filme, pelo documentário, em vias públicas, né? Na cidade. Particularmente, assim, eu diria, eu falando por mim, acho que cada um vai ter um espaço para dizer o que pensa a respeito, eu sempre me constrangi um pouco em situações em que eu, estando presente, vi comportamentos desse tipo, essa incidência violenta, essa incidência desrespeitosa para com as mulheres. Tanto que eu já narrei aqui uma vez, quando menino, um dos nossos nortes no galanteio, na arte do galanteio, enfim, da minha infância no interior de São Paulo, é assim, um sujeito mais velho que em frente à molecada toda, ao ver uma mulher passar para onde a gente estava, pela via onde a gente estava, correu, pulou
pulou num jardim de uma casa, roubou uma flor e foi à frente dela e entregou a flor, e pra gente ficou babando com aquilo, porque a gente tava acostumado com essa história da abordagem, mas olha, ou com um fio-fio, ou com uma frase. Agora, hoje em dia as coisas também são tão delicadas que nem oferecer uma flor, muitas vezes, pode ser encarado como um ato de franca e deliberada demonstração, né, com relação à beleza alheia. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. A gente pode abrir essa conversa, mas vamos antes pro Rio de Janeiro, que, aliás, terreno fértil para propagação desse tipo de pensamento, da cultura do fio-fio. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, com suas belas praias, belos passeios, belíssimas mulheres em trajes mínimos. Rodrigo Viga, vamos lá, bom dia. O fio-fio tá proibido ou tá liberado por aí? Bom dia para você aí na cidade que persiste em se manter maravilhosa. Viga, alô, tá me ouvindo? Estamos sem o som do Viga. Alô? Agora sim. Alô, alô. Oi, Viga. Vamos lá. Você me ouviu, Viga? É um Viga, né? É pra mim esse. Eu que ouvo. É pra mim esse galanteio. Deixa eu te dizer um negócio, Edgar. Com todo respeito, eu sou contra a radicalismos, sou contra a pessoa ter uma abordagem assintosa, agressiva. Violenta. Violenta. E sem falar nos absurdos e barbaridades que acontecem. Tipo, abuso sexual, estupro ou coisa do gênero. Já estão tirando muita coisa dos brasileiros. Agora ainda querem tirar o fio-fio, meu cara Edgar. Pelo amor de Deus. Com todo respeito, eu comungo com várias teses, com várias teorias, com vários segmentos, com várias maneiras de pensar. Deixa eu te dar 2 exemplos. Eu não sei se eu já te contei, mas se não te contei, vou te contar agora, Edgar. Outro dia eu estava entrando no celular, nesse mundo em que as pessoas preferem os match, preferem os encontros virtuais do que o contato, seja para um sim, para um não, seja para uma atitude aceita, outra para ser rejeitada. Eu estava olhando no celular e aqui no Rio de Janeiro tem vagão feminino para o horário de rush, por conta de abuso de alguns animais que andaram fazendo, é claro, no metrô do Rio de Janeiro. Entrei desavisadamente e, de repente, veio uma sombra assim nas minhas costas. Eu não conhecia a pessoa, olhei, era uma menina. Quase que eu fiz um fio-fio, tá, Edgar? Mas aí, ela falou o seguinte: você sabia que você tá no vagão errado? Eu falei, tô no vagão errado porque, não, isso aqui é reservado às mulheres, às meninas. Eu falei, beleza, então eu vou sair. Não, eu vou ficar do seu lado até você sair do vagão do metrô. Esse é o ponto número 1, ou seja, ela era feminista pra mim radical, porque ela foi me acompanhando até a saída da estação do metrô. Ponto número 2, outro dia eu também estava no celular, no meio da rua, conversando com alguém, eu falei, que beleza. Só que na outra mão, vinha atravessando a rua uma menina, ela vira pra minha cara, abusada. Quem disse que eu tava falando com ela também? E quem disse que o fio-fio é pra ela também? Pelo amor de Deus, Edgar. Esses mal-entendidos vão acontecer sempre, né? Mas eles não são... Eles são uma exceção aí que confirmam a regra, né? E a nossa cultura, enfim, como eu disse aí, machista. Eu quero ouvir os amigos aqui da bancada, que pensam a respeito. Não pode mais nada nesse Brasil. Não Paulinha, inclusive, a representante da mulher nessa bancada. Vamos testosterônica. Todo mundo, depois eu vou falar aqui no final. Primeiro eu queria perguntar pro Viga se a paralisação dos caminhoneiros já afeta o setor de roubo de cargas aí no Rio de Janeiro. Tá afetando? Não tem combustível em lugar nenhum, rapaz. Tá todo mundo aqui, Tônia, na base do bico seco pro carro, porque o final de semana tá chegando, né? Bom, sobre o fio-fio e a paquera, sem dúvida os tempos mudam e a paquera tem que se refinar. Então eu morando aqui nas cercanias da Jovem Pan, eu vejo quase sempre algumas mulheres lindíssimas que resolveram, digamos, colocar uns trajes mais ousados. E os motoqueiros que me desculpem, os caras param as minas de um jeito, põe a moto na frente, dá um fio-fio, e esse fio-fio não quer dizer eu quero te conhecer, quer dizer eu quero te catar agora. Tudo quem faz isso não tem atitude nenhuma. Agora eu gosto muito da engenharia reversa. E a engenharia reversa é o seguinte: como é que reagem os homens que tomam cantadas? Porque acontece muito. Então eu vou contar rapidamente um caso. Olha aí, tá recebendo cantada. Não, o que teria feito eu, né, nesse caso? Teria ido à polícia,
quando era uma época que eu dava aula pro meu caríssimo diretor do Morning Show, Ricardo Arcon, e não sei como, uma aluna pegou o endereço da minha casa na faculdade, é uma faculdade privada, e eu tô dormindo um dia de terno e gravata, na época eu já trabalhava na Jovem Pan, tinha ido entrevistar o procurador-geral, dormi no sofá Dormiu pronto. Aí toca o interfone, o zelador, o porteiro fala, seu Cláudio, tá subindo a dona não sei o que, quem é não sei o que? Não, já subiu, é sua amiga. Aí eu chego lá, tá uma belíssima mulher, que se tivesse defeito era por dentro, e fala assim, olha, eu sou uma mulher muito bonita, eu considero você um cara muito inteligente, então eu tô indo te levar agora com o meu pai num centro de doação de esperma judaico, no bairro de Genópolis, que eu quero congelar o seu sêmen, eu quero ter filhos com você, vai ser daqui a 15 anos, e eu terei esse filho na praia de Askelon, em Israel, então nós estamos com uma motorista esperando. Bom, mas você tá falando caso de insanidade Aí, mental isso. qualificado, porque nunca ouvi contar uma história dessa. Ponto. O que eu faria? Chamaria a polícia? Eu falei, não. Aí, pra não tomar mais tempo do programa, aí eu falei, pior se ele nascer tão bonito quanto eu e tão inteligente quanto você. Eu dei essa resposta, depois acabei sabendo que a mesma frase tinha sido usada pelo George Bernard Shaw. Mas de qualquer forma, a pergunta que eu deixo no ar, tudo isso, Paula, para deixar uma pergunta para vocês. E quando o homem é assediado? Bom, aí nessa bancada só quem poderia responder, acho que é o Edgar, que foi Imagina, o muso da MTV. você que é o galã Deixa eu da bancada, não me cara. estender muito no meu pitaco sobre esse tema. Eu costumo ficar do lado do ponto de vista masculino, até porque eu acho que as pessoas perceberam, eu pertenço a esse gênero, mas num caso como esse... Tem dúvida, hein? Não tenha não, Viga, eu te juro pra você, eu te mostro meu RG. Eu tô falando com o cara que tá atravessando a rua aqui. Tá. É o seguinte... Eu, até algum pouco tempo atrás, eu vim aqui pra Jovem Pan, saindo da Zona Sul, de metrô, e aí tem que trocar de linha da verde pra roxa, pra amarela, e não sei o que, e são sempre em estações grandes e lê-se, estações que estão bombando. E eu tenho quase 1,90 m, sei me defender, eu ficava meio acuado nos horários de rush, eu falava, meu, o negócio aqui em São Paulo é severo. E já passei algumas vezes pro lugar das mulheres pensando assim, como que será que é pra uma mulher reagir aqui? Eu acho que esse tema que está sendo abordado realmente é bastante delicado, porque São Paulo, para quem está nos ouvindo de outro lugar, é uma cidade muito selvagem mesmo. Eu imagino, o homem andando sozinho, tal, sem nada para ser roubado, já ficava meio, opa, deixa eu ficar esperto aqui. Para uma mulher que tem 1,60 m e tal, deve ser uma coisa muito mais perigosa. Porém, mas Caio, você costuma falar... Acho que quando também vai pro mimimi, não pode mais dar uma cantada num bar. Aí eu acho que é mimimi, mas num caso como esse, durante o dia a dia, tal como a mulher colocou em primeira pessoa um óculos com câmera escondida e aí mostra a reação dos homens vindo falar tal, aí eu acho que é um tema que tem que ser sim conversado. Vamos. Um assédio bem alto mesmo, né? E é difícil, é o cara porco, né? É o cara porco que é o frouxo, não tem atitude, aí parte pra porcaria. É difícil a gente como homem também, né? Como homem? Se colocar no papel dessas mulheres que passam isso todos os dias. É difícil a gente ter uma imagem do que é isso todo dia. Concordo com o Viga, existem alguns exageros, pode existir, mas também existe o exagero da parte masculina também, que assedia de forma assintosa, e isso é bem complicado. E esse fio-fio às vezes pode levar a algo maior também, né? E quantos casamentos deixariam de acontecer, companheiros? Muitos casamentos já aconteceram por causa de um fio, de uma piscadela. De uma piscadela consensual, não uma coisa que te oprime na rua. Porque, como bem o Tonholi falou aqui, esse tipo de paquera na rua tem muito mais a ver com uma colocação ali de poder, tipo, eu sou homem e posso vir aqui e dar um fio-fio e parar na frente de você, porque eu acho que só roupa é sexy. Porque tá querendo. Tem muito mais a ver com isso do que com... Poxa, você é bonita, quero conversar com você, quem sabe, a gente vai ter um relacionamento. Ninguém... É muito, gente, assim, é muito... O Caio falou de bar aqui. Outra situação, você olha pra uma menina, ela olha pra você, então a gente tá falando de coisa consensual, né? É diferente. Vocês falam do ponto de vista de pessoas que estudaram, que são caras que eu considero muito legais,
têm noção das coisas que fazem, mas acho que vocês estão excluindo um pouco os números reais das coisas. E esses números falam de uma maioria. E é por isso que é muito complicado a gente falar, porque eu, quando falo, não sei o quê, porque comigo, porque não são vocês. Vocês não são as pessoas que vão estuprar alguém de repente. Falar por mim. Eu Como sei, é que eu posso falar mas pelo vocês outro? são homens em geral. E a E grande educar os maioria. meus filhos, Exatamente. só isso. Eu não tô te responsabilizando, mas tô querendo dizer. A gente não pode ignorar que a maioria ainda não age, não pensa e não faz isso. E é por isso que os números são altos. Então, essa é a realidade. A realidade não são vocês. A realidade é o que acontece nas ruas, é o que acontece quando a menina usa o óculos e mostra que todos viram a cabeça. Alguns olham e falam, eu estou só olhando, e daí? Essa é a realidade. Aí também eu acho que Então, eu acho que Mas você tem que peraí, pensar qual o que os problema de números tratam de um total, gente. Não tratam problema de de uma olhar, especificação Paula? de uma Ué, pessoa que agora tem é que ser tolerante, cego, Ó, o sabe o Viga, que o Viga tá acontecendo. perguntando qual o problema de olhar. Qual o problema? Eu tenho que ser cego, surdo e mudo agora? É, no mundo? Você Paulinho, pode eu olhar olho o quanto também. você quiser, Viga, mas se isso é agradável ou não para outra pessoa, Mas tem tanta aí coisa também, que é você agradável. gostaria de ficar sendo complica, observado, você anda na rua e você é observado o tempo inteiro. Você que sabe, se você quer provocar isso numa mulher, faça. Agora, é legal? Pensa se fosse você. A empatia é uma coisa muito importante que eu acho que esse documentário não descartou, colocando essa roda dos homens pra se pôr no... É muito difícil pôr no lugar de uma mulher, porque cada um nasce na sociedade já machista, do jeito que é. Eu tenho 2 filhos, eu sei o quanto vai ser difícil. As próprias mães às vezes são machistas. Vem Então, uma a menina sociedade e machista julgam criada pelas mães por machistas. todo mundo. Eu não tô isentando ninguém, Caio. Mas o fato é, vamos analisar as coisas pela maioria e não por vocês mesmos. Eu acho né? que Vamos analisar os fatos pelo que eles são e não pela nossa experiência. Paula Carvalho, galera! Rolou um momento que Olha, só o Vitor pode mostrar pra vocês. Tá vendo? Você que só ouve o Morning Show está convidadíssimo a entrar no YouTube e nos assistir também. É cada coisa que hilárias. acontece, Como gente. o paletó do Ô, Ricardo. Edgar, Ô, Viga, nós precisamos... Edgar, cá entre nós. Não dá pra misturar fio-fio, a paquera saudável com violência, estupro, abuso e coisa do gênero. Pra mim, isso é uma excrescência, com todo respeito. Você pode dizer até que um ponto pode, no extremo, no exagero, levar ao outro. Agora, dizer que é quase a mesma coisa, colocar no mesmo balaio de gato, eu recuso, rechato e refuto completamente, viu, Edgar? Viga, você fala isso porque você não sabe o que é ser cantado todo dia. Eu tô desse lado, eu sei o que é isso, Viga. Você não se incomoda porque ninguém te chaveca. É muito eu canto todo diminuir dia, as coisas companheiro, que sabe? vocês não Tá na hora do entendem. intervalo. É Sabe muito o que feio. é? É muito feio diminuir o que vocês não entendem. Viga, Por se a enquanto. mulher tem medo do fio-fio, porque com ela já aconteceram outras coisas. Não é o seu fio-fio que ofende, é a situação inteira. É isso Então, que tá uma coisa é uma descartando. coisa, outra coisa é outra coisa. Não, Paulo. se coloca no lugar. É difícil, talvez você demore um tempo, mas se você conseguir, você vai perceber que é Olha, totalmente Como inadequado. você, jamais eu vou pensar, realmente. Pô, graças a Deus, né? Mesmo porque Agora eu quero nem vou te pensar encontrar na em nome cidade. da maioria, em nome de todos, e não através do feminismo, numa visão extremista Isso e não é radical. Dessa feminismo, maneira eu isso vou chama-se pensar. empatia. Empatia com E uma coisa respeito. que você não vai entender. Ô, Viga, temos que finalizar, meu camarada. Um grande abraço pra você. Na hora que- Bom na hora que trabalho. Na hora que eu ia fazer um fio-fio pra uma menina aqui, brincadeira. Que tá passando um monte de menina aqui onde eu tô, rapaz. Eu tô muito instigado a falar sobre isso. Agora, eu não sou nem machista, tampouco feminista. Eu acho que é o ponto de equilíbrio que tá faltando pro Brasil de uma maneira geral, viu, meu cara diga. Pode olhar todas as áreas, segmentos, mentes, não pode ser nem extrema esquerda, nem extrema direita. O equilíbrio, a diplomacia, sempre foi o caminho, o diálogo, viu, meu cara diga? Falado. Obrigado, Viga, aqui pela tua participação no Morning Show. Enquanto a tosqueira imperar, as meninas desenham pra gente. É só ficar ali na frase não é não que tudo certo.